Olá, pessoal. Vamos falar de um julgado que trata de direito processual civil. O julgado está no informativo 1157 do STF. O que está em jogo aqui? Estamos falando de litígios internacionais, pagamento de honorários advocatícios contratuais com base em cláusula ad êxito. No caso aqui é uma ADPF e houve concessão de medida cautelar. E cautela, eu preciso de preencher requisitos legais. Plausibilidade jurídica, né, um ponto aqui, a plausibilidade jurídica, e o segundo ponto é a demonstração de perigo da demora na prestação jurisdicional. E o Supremo entendeu que estavam presentes os dois requisitos para a concessão da medida cautelar. E no resumo consta o seguinte: encontram-se presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar, pois, primeira coisa, plausibilidade jurídica, no que se refere à vedação, em princípio, de pagamento por entes públicos dos chamados honorários de êxito, notadamente quando associados a elevadas taxas de retorno sobre o valor obtido em favor do poder público. E um segundo ponto também, que ficou provado, o perigo da demora na prestação jurisdicional, consubstanciado na proximidade de possível julgamento de demandas ajuizadas por municípios pátrios, municípios brasileiros, perante tribunais estrangeiros com pedido de indenização de elevada proporção. Veja como era importante então a concessão de uma medida cautelar no caso concreto. Qual que é o cenário, a base de raciocínio nossa para entender a necessidade dessa concessão da medida cautelar? Primeiro, qual que é o entendimento do Tribunal de Contas da União? Conforme o entendimento do Tribunal de Contas da União, as estipulações de êxito em contratos com a administração pública constituem atos ilegais, ilegítimos e antieconômicos. Por quê? Porque representa grave risco de lesão econômica às vítimas e aos cofres públicos, por permitir que os próprios causídicos advogados se tornem os grandes beneficiários de eventual reparação obtida judicialmente. Né? Lembrando que, para quem não lembra, está meio assim distante da parte dos honorários, é o que a gente chama de taxa de sucesso, é esse honorário de êxito. Né? Então, assim, se vencer, tem honorários em determinada proporção. E aqui, no caso, eram valores altos e de quantias altas. No caso concreto, o que aconteceu? Haviam diversos municípios ajuizando ações de ressarcimento em virtude dos desastres socioambientais que aconteceram nos municípios de Mariana e Brumadinho. E o que acontece? A aferição das condições dos contratos eventualmente celebrados tinha que passar por uma certa segurança para proteger o patrimônio público nacional, né? E a efetiva e integral reparação dos danos perpetrados em solo brasileiro. E com base nos raciocínios que a gente falou, o que ficou decidido por maioria no Supremo? O plenário, por maioria, referendou a decisão, que deferiu em parte a medida liminar, e ele determinou dois pontos principais aqui. Primeira coisa, para determinar aos municípios relacionados como interessados nos autos que juntem cópias dos contratos porventura celebrados com os escritórios de advocacia para atuarem em outros países. E também que se abstenham de efetuar qualquer pagamento de honorários contratados ad êxito relativos às ações judiciais perante tribunais estrangeiros, sem que previamente haja o exame da legalidade por parte das instâncias soberanas do Brasil, sobretudo o próprio Supremo. Então foram essa postura cautelar que foi exigida pelo plenário do Supremo por maioria absoluta nesse caso aqui de honorários ad êxito. Percebam que eles pediram para verificar as condições contratuais para ver se, em cada caso concreto, se era abusivo ou não, mas partindo da premissa que é a seguinte: para o Tribunal de Contas, estipulação ad êxito não é uma coisa boa para a administração pública,
Porque se a gente parar para pensar, qual que é a lógica, inclusive de licitações e concursos públicos, das licitações em gerais de prestação de serviço, que é a melhor, é, o, o- a melhor proposta para a administração. Em um contrato de êxito, onde o próprio advogado que vai estipular quanto será o retorno deles, se houver o êxito da demanda, há uma grande probabilidade de haver o prejuízo para o erário, ou pelo menos uma desproporção em relação à quantidade que será despendida para obter um resultado, seja ele qual for. Então, a postura do Tribunal de Contas da União já é não gostando disso. Só que aí o Supremo falou assim: não, vamos ver, não paga nada ainda, deixa eu ver os contratos, apresentem os autos, e aí, no caso concreto, vamos ver se há excesso ou não. Então, a ideia principal desse julgado é essa, certo? Pessoal, então é isso. Espero que tenha ficado um pouco mais claro esse julgado. Esses julgados que tratam de medida cautelar, às vezes fica assim um pouco abstrato, né? Então é bom conversar um pouquinho sobre a ideia que está em volta da concessão dessa medida cautelar. Bom, dito isso, espero que tenha auxiliado de alguma forma o estudo de vocês. Até um próximo vídeo. Fiquem com Deus.